Olá, eu me chamo William Baroni Lopes, sou estudante do curso de Administração pela Faculdade Anhanguera de Itapecerica da Serra. O tema que eu escolhi para apresentar esse TCC foi Gestão de Pessoas, a importância do recrutamento e seleção. Ao todo eu selecionei e fiz 7 slides para melhor explicar esse tema. E por que eu escolhi esse tema? A escolha desse tema foi pelo fato de ser extremamente pertinente e muito importante para as empresas. Pelo fato de, por exemplo, a empresa, ao abrir uma vaga para um processo seletivo, recorre ao mercado de recursos humanos ou até mesmo da parte interna da empresa para selecionar o melhor candidato, né? Então, esse trabalho ele tem a função, né, de evidenciar essa importância do recrutamento e seleção. Aqui tem a parte da introdução, que eu apresentei falando o seguinte: com a constante evolução a respeito da importância do capital humano na organização, torna-se necessárias mudanças drásticas que afetam diretamente o processo de recrutamento e seleção nas organizações. O foco principal dessa pesquisa bibliográfica foi evidenciar a importância do recrutamento e seleção para as empresas, pois trata-se de um processo que afeta diretamente o desempenho da empresa, quanto a enriquecimento intelectual, agregação de novas ideias, valorização de funcionários e diminuição de gastos. Ou seja, como eu disse, o recrutamento e seleção ele dá para a empresa um enriquecimento intelectual e, consequentemente, também traz novas ideias. E dependendo também do modelo, tem aquela valorização do funcionário, como por exemplo do recrutamento e seleção procedimento interno. E além, é claro, de diminuir os gastos. Esse processo também dá lucratividade também para a empresa, pode aumentar a lucratividade a partir do momento que você seleciona um candidato competente para a vaga que você está necessitando. E compreender, né, a evolução desse processo é muito importante, porque lá no passado as empresas elas não valorizavam tanto essa parte de recursos humanos. As pessoas eram vistas antigamente, né, como, por exemplo, máquinas, como somente mão de obra, e esse conceito foi se mudando com o passar do tempo. Com o passar do tempo, o capital intelectual humano ficou cada vez mais importante, cada vez mais necessário, mais presente na empresa. Dentre outros fatos, muitos motivos, né? Destaca-se o fato de você suprir a necessidade do mercado, né? Para você suprir a necessidade do mercado, é bom ter um funcionário adequado, pertinente ao cargo, um funcionário capaz de lidar, um funcionário capaz de agregar à empresa. Meu próximo slide trata-se dos objetivos. O objetivo principal desse trabalho, desse estudo, foi evidenciar a importância do recrutamento e seleção para o desempenho das empresas, né? Para atingir esse objetivo geral, né, para especificar ainda mais, dividiu aqui nos temas específicos ou os objetivos específicos 3 tópicos, né? Que aqui diz: descrever os processos evolutivos, né? E os principais conceitos de recrutamento e seleção. Então, como eu disse anteriormente, o primeiro passo é a gente compreender como que o processo de recrutamento e seleção foi ganhando destaque nas empresas, né? Como que foi ficando cada vez mais presente, mais importante esse processo. E no mesmo tópico ali do objetivo específico, tem apresentar os principais conceitos de recrutamento e seleção, ou seja, o que é o recrutamento e seleção. O segundo tópico é citar os tipos de recrutamento e seleção, ou seja, os modelos de recrutamento, que são diversos, né? E os modelos também de seleção. E também apontar, né, os processos de seleção, como que é feito o processo seletivo, inclui prova, né? E muitos outros ali. O terceiro tópico do objetivo específico
é apontar os benefícios do recrutamento e seleção para as empresas. Ou seja, fazendo um fechamento geral, apontando a importância, né, a contribuição desse processo para as empresas, tanto do recrutamento quanto de seleção de novos funcionários, né? Para a metodologia dessa pesquisa, aqui diz, né? A metodologia dessa pesquisa caracterizou-se uma pesquisa bibliográfica baseada principalmente em livros de diversos autores da área de recursos humanos e administração, como, por exemplo, Camaro-Sano, 2015, Chiavenato, 2014, Gil, 2013, Cachito, 2012, Pontes, 2010, Dutra, 2008, entre outros autores que foi utilizado nesse trabalho. E aqui diz que foi realizado as informações, a pesquisa também em cima de revista e artigos e fontes de até 15 anos, ou seja, eu trouxe diversos autores aqui para evidenciar esse processo de recrutamento e seleção, né? Aqui tem o Chiavenato 2014, mas além desse ano também tem outras obras anteriores dele. E tem outros autores aqui que não foram mencionados que se enquadram aqui nesse entre outros. Próximo slide trata-se do referencial teórico, né? Que aqui diz: o desenvolvimento dessa pesquisa foi baseado no estudo em afirmações de diversos autores, dentre eles Chiavenato 2010, que afirma: o recrutamento interno e externo contribuem para a formação e contínua atualização de banco de dados que servirá de fontes para os recrutamentos futuros. E aqui, esse autor evidenciou, foi um dos autores que evidenciaram a importância do processo de recrutamento, né, recrutamento interno e externo. E logo aqui na sequência eu trouxe também o autor Cachito, 2012, que evidenciou a importância do processo seletivo, né? Um complementando o outro, um apontando o benefício do recrutamento e o outro apontando o benefício de seleção. E aqui diz no Cachito 2012: ele aponta para a importância do recrutamento e seleção para a empresa, afirmando que no processo os candidatos serão avaliados em profundidade, ou seja, perguntas precisas e com finalidade de extrair informações pertinentes ao cargo. Então esse processo seletivo é um processo extremamente delicado, é um processo que vem logo em seguida do processo de recrutamento. Ou seja, a empresa recruta o melhor candidato dentre vários, né? E ele recruta os candidatos mais pertinentes ao cargo. Quando divulga uma vaga, os candidatos atraídos são candidatos que se enquadram ali naquela vaga, né? Que compactua com aquela vaga. E a partir daí, diante de tantos candidatos, a empresa faz o processo seletivo, com perguntas, provas, com a finalidade única, né, de extrair informações precisas, informações necessárias desses candidatos, para saber se esses candidatos são capazes, né, de suprir a vaga, selecionar o melhor candidato. Próximo slide aqui já vem as considerações finais, que aqui diz: o presente trabalho de conclusão de curso, TCC, foi relevante para o reconhecimento da importância do recrutamento e seleção nas empresas. Os itens abordados na pesquisa, tais como a evolução do recrutamento e seleção, auxiliam a percepção da relevância dos recursos humanos no passar do tempo, que foi aquilo que eu disse lá atrás. Você conhecer o processo evolutivo desse recrutamento e seleção faz você compreender como que as pessoas começaram a ser mais importantes nas organizações, como que as organizações passou a ver as pessoas não somente como aquele trabalho braçal como antigamente, e sim também mais focado agora no trabalho intelectual também, né? E logo aqui na sequência diz: os modelos de recrutamento e seleção mostraram os mais variados tipos e características diversas do processo, né? Ou seja, aquele segundo objetivo específico, que foi os modelos de recrutamento e seleção,
auxiliaram a compreensão dos diversos modelos, que são muitos. Recrutamento, por exemplo, externo, recrutamento interno, recrutamento online, recrutamento misto. E também apresentou outros modelos de seleção, né? E também aqueles processos, as etapas da seleção, que envolve prova também e muitas outras formas. Também é interessante que, assim, diversos autores apontaram os benefícios de recrutamento e seleção, né? E nesse trabalho evidenciou exatamente isso. Muita opinião mostrando o quão é importante esse tema. Ou seja, é um tema que deve ser extremamente muito bem analisado para as empresas, porque trata-se de uma contratação de um funcionário para preencher aquela vaga que está precisando. Vamos supor você gerente de empresa, a sua demanda começa a aumentar, a exigência do mercado começa a aumentar e você tem que adaptar a sua empresa para atender essa demanda, né? Para atender a exigência, para fazer a sua empresa se atualizar, se enquadrar melhor. Para isso, vamos supor que abriu uma vaga e você precisa do candidato adequado. Aí você recorre para processos de recrutamento, que pode ser diversos. O recrutamento externo, por exemplo, você procura o candidato no mercado de recursos humanos. Destaca-se nesse processo até mesmo uma parte do recrutamento online. Você divulgar a vaga no Facebook, no LinkedIn, e dentre outras formas, né? Aí nesse processo de recrutamento externo, você já está chamando o candidato. E não basta somente chamar, você tem que chamar o candidato e fazer o candidato querer estar presente ali. Então, esse processo em paralelo também envolve um pouco do marketing, porque você tem que saber divulgar exatamente bem assim a sua empresa e fazer o funcionário, o candidato, na verdade, querer estar presente ali, querer estar ali dentro da empresa, né? Então, é um processo que também envolve diversos pontos. E o recrutamento interno, por exemplo, né, foi extremamente importante, porque assim, alguns autores também apontaram para os benefícios desse recrutamento interno, que nada mais é do que aquele recrutamento por parte de dentro da empresa, você recrutar funcionários já dentro da empresa, já dentro ali do mercado ali, da parte ali da empresa, né, da associação. Então é você abrir vagas para os candidatos funcionários, na verdade, que já estão ali da empresa, para se promoverem, subirem de cargo, no caso. Por fim, né, o processo seletivo é fundamental para a empresa, porque, como eu disse anteriormente, a empresa recruta os funcionários e você tem que saber selecionar o melhor candidato daquele vários recrutados, né? E os processos seletivos são vários e também são muito importantes, né? São fundamentais, porque com o processo seletivo você consegue pegar o melhor candidato e preencher a vaga que você está precisando. E aqui, né, continuando, tá aqui os benefícios, né? Por fim, os benefícios evidenciaram que o recrutamento e seleção deve ser feito de maneira cuidadosa e precisa para a empresa, para que preencha da melhor forma o cargo em aberto. Foi o que eu acabei de explicar anteriormente. Você selecionar de maneira cuidadosa vai fazer você suprir a vaga necessária na sua empresa e conseguir atender a demanda e a necessidade do mercado. Por fim, aqui as referências bibliográficas, né? Aqui tá as principais referências que eu utilizei nessa apresentação do TCC. Eu coloquei só algumas delas aqui, como por exemplo a do Chiavenato de 2010, a do Cachito de 2012 e a do Gil, por fim, aqui de 2013, que diz aqui enfoque nos papéis profissionais, né? Então essas daqui são as principais referências bibliográficas que eu utilizei não só no PowerPoint, mas também no trabalho ao todo.
E eu gostaria aqui de deixar meus agradecimentos aos professores e a todos envolvidos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade mais uma vez na minha vida de um momento tão especial quanto esse. Quero agradecer a minha família, meus pais, meu irmão, minha namorada, por ter também me auxiliado em todo esse processo. E agradecer mais uma vez ao corpo docente, que também foi fundamental também para a formação, né? A estruturação de maneira mais adequada desse TCC. Então é isso. Até mais.